E eu vejo que há empresas que pegam isso como mantra mesmo. De pensar na felicidade, de pensar no bem-estar, de criar propósito, de você trabalhar como uma empresa que tem o propósito que case com o seu. Mas também é uma coisa muito selecionada, gente. A gente está falando isso aqui. Quando eu comecei a dar aula, meu mundo era só de aluno de graduação. Então, na minha cabeça, eu imaginava o seguinte: todo mundo é graduando. O Brasil é estudante de faculdade. Quando você começa a sair da sua bolha, quebrar essa bolha e descobrir que tem outros Brasis, né? Que há muita gente que não tem acesso à faculdade. Naquela época que eu comecei, eu tenho 24, 25 anos de professor universitário. Você começa a perceber que o trabalho que a gente fala aqui, nossa, porque vocês fazem esse podcast aqui, vocês fazem com tesão, com vontade, com prazer. E aí, quando a gente percebe que não é todo mundo que pode trabalhar por prazer, infelizmente, né? Hoje a gente está numa situação em que as pessoas querem trabalhar para ter sustento. E que esse sustento, muitas vezes, lógico, é o que faz ele comer, é o que faz ele ter as condições mínimas dele ali, mas muitas vezes ele não é o que ele quer. Eu dou palestra para jovens aprendizes, o jovem aprendiz está ali fazendo uma atividade como jovem aprendiz, trabalhando numa empresa, que é a primeira empresa que ele trabalha, que é um supermercado. Então, ele está num caixa de supermercado empacotando. Ele não quer ficar ali a vida inteira. Mas, muitas vezes, ele também não tem a perspectiva de mudar aquela realidade. Então, quando você fala assim, será que os jovens eles conseguem dar esse clique? Na minha geração, a gente se cobrava disso. Hoje, a gente percebe que, muitas vezes, os meninos eles estão... Parece que há um vazio. Eles acham que as coisas vão acontecer sozinhas, tudo vai cair do céu. Eu vejo conversa de jovens falando assim, eu tenho que esperar. Não tem que esperar. O termo esperança, vamos para a filosofia que eu amo, mas não sou filósofo. O termo esperança, na caixa de Pandora foi colocada a esperança. O que tinha na caixa de Pandora? Todos os males, todos os males. E aí as pessoas falaram assim, será que a esperança também é uma coisa ruim? Já que Zeus colocou na caixa de Pandora? Ou é alguma coisa para salvar a humanidade de todos os males que estão ali? Quando você pega a esperança e leva para o lado do verbo esperar, ela é realmente uma coisa ruim, porque você espera que as pessoas façam por você. Quando você pega a esperança e leva para o lado do esperançar, o esperançar é um outro verbo que diz respeito a eu tenho que entender o meu lugar e o que eu vou fazer ali. E é isso que está faltando muitas das vezes de uma geração que está nascendo muito virtual, entender o seu próprio lugar até no virtual. Agora, o que tem pegado muito, e não é só para essa geração, é para todos nós. Eu acho que o que mais o ser humano quer e precisa é aceitação. Todo mundo quer aceitação, sabe? Maslow já criou lá uma teoria, né, da administração, da pirâmide lá das prioridades. Como é que chama? Pirâmide das necessidades, em que ele falava que as necessidades eram, né, escalonadas e depois, né, descobriu-se que não. Mas tinha lá uma das escalas era a aceitação, né? Era ser bem aceito no grupo, era ser reconhecido. Todo mundo quer aceitação. Um jovem que está numa periferia, ele quer ser um jogador, ele quer ser um influencer de sucesso, porque ele precisa da aceitação. Mas há também um jovem na periferia, ou em qualquer outro lugar, que não vê a possibilidade da aceitação via escola, porque eu posso ser aceito entrando numa faculdade, mas ele vê no crime. E aí, quando ele vê no crime, o crime o aceita. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que está no marketing, vai para o outro lado, né? Que me dói muito. Eu estou acompanhando o caso de um rapaz que estava preso. Esse rapaz, a gente tem um trabalho que eles escrevem a história da vida deles e entregam para mim essa história, eu leio e a gente discute sobre essa questão dentro dos presídios. E eu tento chegar no indivíduo e não no bandido. E aí, quando a pessoa está nos ouvindo, fala assim, está ajudando o bandido a voltar para a rua? Não, eu estou tentando ver se eu consigo. Naquele momento em que ele está dentro de um presídio e que pode, se não fazer nada por ele, tentar fazer alguma coisa para ele não voltar bandido. Essa é a minha tentativa. É até egoísta. Eu quero segurança. Então, eu faço alguma coisa enquanto ele está lá dentro. Esse cara morreu dentro do presídio. Esse menino morreu dentro do presídio. E olha o que acontece.
Eu fui pegar o caderno dele, da escrita, ele fez uma carta pediu para fazer uma carta de perdão, falando sobre perdão. Ele fez uma carta para a mãe dele. E aí ele conta nessa carta a história. O pai abandonou ele, a mãe, quando descobriu que ele estava no crime, ainda menor, falou com ele ou o crime ou a família, né, ou ela. Ele preferiu o crime, abandonou a mãe morreu. O pai nunca foi ausente, a mãe morreu. E aí ele fala lá que ele pedia perdão à mãe, porque a mãe já estava morta e ele queria pedir perdão à mãe. Mas foi o crime que foi a família dele e o crime não vai abandoná-lo jamais. Esse menino morreu dentro de um presídio e 20 dias ele está no IML esperando alguém tirá-lo de lá. Ele não tem família e o crime não o tirou. Ou seja, o crime não é família para ninguém. Mas ele entendia que ele era aceito por alguém. E quem é que o aceitou? O crime. E é um trabalho que a gente tem que fazer hoje, sabe, com jovens. Assim, quando eu vou dar palestra em prefeituras, eu falo, gente, investe em educação da infância. Investe em educação da infância para a gente poder ter a possibilidade de aceitação. Por quê? Porque aí a gente vai mudando, e vai demorar para mudar, lógico, mas a gente vai mudando uma sociedade. Isso não é ilusório, não é utopia, que seja utopia, porque utopia é algo que a gente não alcança, mas é um rumo que a gente toma. Isso. Mas que a gente vá fazendo alguma coisa. A gente vê governos e governos entrando e saindo, e não estou falando de governo, não estou falando de política, não estou falando de direita e esquerda, estou falando de governos seculares aí, né? Estadual, municipal, federal, que precisam pôr o pé nas escolas, sabe? Que precisam sentir o que aqueles meninos sentem, que precisam entender que em Confins tem uma escola que o menino vai estudar descalço e que ele chega para estudar e a cantineira, sensível, vê que aquele menino passa fome em casa e pede para ele trazer uma marmitinha para que ele leve o resto da merenda da escola, porque ele vai para a escola só para comer lá. E aí ele leva esse resto da merenda e come em casa. É a única coisa que ele tem para comer em casa com a família. Então são coisas interligadas, não são coisas separadas. Aí a gente pode falar de felicidade no trabalho. E aí, gostou desse corte? Então se inscreva no canal e clique no link da descrição para ver o episódio completo. Vemos vocês lá, hein?